Então beleza, acho que já deu uns 5 minutos de entrada, eu vou começar a falar, o pessoal que for entrando vai entendendo o fio da meada. Para quem não me conhece, meu nome é Matheus, eu sou neurologista aqui em Curitiba, eu trabalho especificamente com pacientes com esclerose múltipla e outras doenças neurológicas autoimunes, neuromielite óptica, doença do MOG, neurite óptica, mas principalmente a esclerose múltipla. Então, como vocês viram ali nas fotos que eu mandei, eu separei, eu fiz um roteirozinho para conversar com vocês. A gente vai falar primeiro, vou passar rapidamente sobre o que é a esclerose múltipla, os tratamentos, os tipos de esclerose, para depois chegar na progressão. A gente vai falar sobre progressão, então como identifica, como trata, o que acontece, o que esperar, o que não esperar. Tentar fazer tudo para vocês, que eu acho que é bastante interesse de vocês. Qualquer paciente que tenha EM, seja qualquer uma dos tipos da EM, saber identificar precocemente a progressão, os tratamentos, tudo que for possível de fazer. Então vamos lá. Esclerose múltipla, acredito que a maioria de vocês já deve estar literalmente careca de saber o que é a esclerose múltipla, mas talvez tenha pacientes novos, recém-diagnosticados, ou que não tenham todo esse conhecimento que vocês têm, que precisam saber o que é a esclerose múltipla. Então a esclerose múltipla é uma doença autoimune, ou seja, seu corpo, em vez de criar defesa, criar anticorpos para atacar uma bactéria invasora, um vírus invasor, o Covid, qualquer coisa diferente, seu corpo vai lá e reconhece um neurônio como um inimigo e cria anticorpos para matar o próprio neurônio. Então a esclerose múltipla é uma doença autoimune que, como consequência, aparece aquelas manchas brancas da ressonância, que vocês já viram algumas vezes eu publicar sobre ela. E aquelas manchas brancas, então, podem acontecer no nervo óptico, que é o nervo que faz a visão, pode acontecer em qualquer região do cérebro, então qualquer região do cérebro da pessoa pode ter as manchas da esclerose, a região do bulbo, que é essa região entre o cérebro e a medula, e a região da medula, então a medula espinhal aqui do pescoço e da coluna torácica. Então a esclerose múltipla é uma doença autoimune que cria essas manchas, faz esses ataques autoimunes, e a depender da região que a mancha acontece, vai dar um sintoma diferente. Então a gente tem uma região aqui que é responsável pela fala, uma região que é responsável pela visão, uma região que é responsável pelo braço direito, pelo braço esquerdo, pela perna direita, pela perna esquerda. Então qualquer região que a mancha acontece vai dando um sintoma diferente na pessoa. É uma doença que se caracteriza por surtos, então a pessoa fica anos e anos ou meses e meses bem, de repente vem um surto, cria-se manchas, volta a ficar meses e anos bem, de repente vem outro surto, cria-se novas manchas. E para a doença, então, a gente faz dois tipos de tratamentos. Um tratamento agudo, que é a pulsoterapia para os surtos, para resolver aquela mancha, e o tratamento preventivo, onde se usa várias medicações imunomoduladoras, que abaixam um pouco da imunidade, que trabalham com a sua imunidade para parar esse ataque autoimune, de maneira preventiva, ou seja, você tem que usar um remédio todos os dias, ou toda semana, ou todo mês, ou todo ano, de maneira preventiva, para que você não tenha novos surtos, novas lesões, novas manchas. Então são dois tratamentos, o tratamento das crises e o tratamento preventivo. Então é uma doença que nem todo surto vai se resolver completamente. Então a pessoa teve um surto na visão, ficou com a visão embaçada. Tem pacientes que fazem a pulsoterapia, que é o corticoide, e a visão melhora 100% e volta a ser como era antes, como se nunca tivesse acontecido nada. Mas o perigo dessa doença é que nem sempre as coisas voltam. Existe uma chance de ficar uma sequela, da visão ficar embaçada para sempre e não voltar a ser normal. E o grande problema dessa doença é você ficar acumulando sequela. Deu um surto na visão e embaçou, beleza, dá pra viver, dá pra fazer tudo. Mas daí ano que vem tem um surto na perna que não volta, tem um surto no braço que não volta, tem um surto no abdômen que não volta. Isso vai somando, vai juntando sequela com sequela com sequela com sequela, e é isso o problema da doença. Então um surto, a princípio não é grandes coisas, mas o problema é ter surto atrás de surto todo ano, e quando vê, passou 10 anos, 15 anos, 20 anos, você teve 10, 15, 20 surtos, e nenhum deles se recuperou completamente, e você foi juntando sequelinhas junto com sequelinhas. Então, por isso que é importante o tratamento preventivo, para você não ter novos surtos. Se todo surto voltasse 100%, não precisava tratar. Deixa o surto acontecer, deixa ele passar, as coisas ficam normais de novo e beleza, a vida que segue. Mas não é assim. Os surtos têm um risco de sequela e é por isso que eles têm que ser prevenidos. E se mesmo assim eles acontecerem, porque não existe remédio 100%, existem remédios que se aproximam disso, 90%, 98%, mas não existe remédio 100% para nada na medicina. Se o surto mesmo assim acontecer, você trata o surto, que é a pulsoterapia, e o surto regride, para a gente tentar não ficar com sequela nenhuma. Então essa foi uma introduçãozinha básica sobre o que é esclerose múltipla. E existem então 3 tipos de esclerose múltipla. O tipo mais comum de esclerose múltipla é a EMRR, esclerose múltipla
remitente recorrente é a mais comum. 80% dos pacientes têm esse tipo, que é basicamente o que eu estava falando até agora. A pessoa está bem, de repente tem um surto, faz um sintoma novo, trata, recupera, meses, anos, remissão, tem um surto, trata, recupera, fica sequela, volta, meses, e assim vai. Remissão com surto, remissão com surto. Essa é a remitente recorrente. E tem 2 tipos de esclerose, que são os casos progressivos, que a gente fala que é o tema da live de hoje. Então tem a EMPP, esclerose múltipla primária progressiva, que começa com a progressão desde o primeiro sintoma da doença, já é progressão. E tem a MSP, que é a secundária progressiva, que é um caso que começa como RR, tem surto e melhora, tem surto e melhora, tem surto e melhora. E depois de anos e anos e anos, começa a virar um caso progressivo. A pessoa começa a ter menos surtos, mas aos poucos vai piorando, vai piorando, vai piorando, vai piorando, que é o que a gente vai conversar hoje sobre a progressão. Então, 3 tipos de esclerose. Um é o remitente recorrente, tem surto e melhora, tem surto e melhora. O outro é os progressivos. Pode ser primário progressivo desde o começo, ou pode começar como RR e virar um progressivo ao longo do tempo para ser o MSP. Então, essa introduçãozinha. Beleza. E como é que a gente confirma que está havendo progressão? Então, num jeito mais técnico assim, o que os artigos, que os livros nos falam, é um aumento do EDSS. As perguntas do chat, eu estou me ignorando o chat por enquanto, para mim ler o chat só no final, senão eu me perco. Então no finalzinho eu respondo o chat. Então, para a gente confirmar que a progressão está acontecendo do ponto de vista médico, do ponto de vista objetivo, é através do EDSS. EDSS é uma escala que tem até post no feed, é uma escala que vai de 0 a 10, que você gradua basicamente sequelas da doença. O paciente que é EDSS 0, ele não tem nada. EDSS 1 é um reflexo do joelho muito aumentado, é uma sensibilidade um pouquinho reduzida em alguma região do corpo, e esse EDSS vai aumentando. 6 precisa de apoio para caminhar, bengala. 6,5, apoio dos 2 lados, um andador, 2 bengalas. 7, 8, 9, vai ficando cadeira de roda, acamado, até 10 a pessoa morreu. Então o EDSS vai de 0 a 10, 0 não é nada, 10 é a pessoa que está morta, e você vai colocando um meio termo ali no meio. Então, para você dizer que a pessoa está tendo progressão do ponto de vista objetivo, é a pessoa que vem consultar comigo hoje e está bem, EDSS 0. Volta daqui 1 ano, EDSS 1. Volta daqui 2 anos, EDSS 3. Volta daqui 5 anos, EDSS 5. Mas eu pergunto pro paciente, mas que surto que te deixou com a perna fraca? Não sei, doutor, não tive surto nesse período. Mas que surto que te deixou com a bengala? Não sei, doutor, não tive surto. Quando eu vi, eu tava assim. Mas a pessoa de 40, 50 anos não precisa de bengala. Mas aos poucos, assim, a pessoa não percebeu que estava progredindo. Não teve um surto que travou a perna e não recuperou e ficou com a perna fraca. Foi aos poucos, as coisas foram acontecendo, de tão lento que acontece, você não percebe de um dia para o outro. Mas de um ano para o outro, o valor do IDSS sobe. E não existe nenhum exame. Seria bom ter um exame que confirmasse a progressão. Vai lá, coleta um exame de sangue, igual ao hemograma, que mostra infecção, mostra anemia. Se der progressão positiva, deu. Se não der, não deu. Então não existe nenhum exame que diga pra gente, pros médicos, pra vocês, pros pacientes, quem está tendo a progressão ou quem não está tendo a progressão. O marcador ele é clínico. Então é o EDSS que subiu, é a sua conversa, você me falando que está pior, mas não teve surto. Seria muito bom fazer uma ressonância e vir o sinalzinho, uma manchinha da progressão, mas não existe mancha da progressão. Não existe sinal da progressão. Então a confirmação da progressão é clínica e objetiva. É você me contando, você contando para o médico te ouvindo, e vocês chegarem num consenso de que a progressão está acontecendo. De que as coisas estão piores, do que a memória está pior, o controle do esfíncter está pior, a caminhada está pior, mas vocês dois não conseguem identificar um surto específico que levou essa piora a acontecer. Foi uma coisa lenta, progressiva, insidiosa, imperceptível no dia a dia, mas quando a gente visita pessoas de 6 meses, de ano em ano, você consegue ver que a pessoa está pior, mas não tem um surto ali no meio para explicar essa piora. Outros métodos de saber, de tentar tirar um pouco mais da subjetividade da progressão, existem algumas avaliações objetivas que a gente pode fazer. Eu faço para alguns pacientes no consultório alguns testes. Por exemplo, a gente pode fazer um teste de memória. Então tem alguns testes de esclerose múltipla que é um teste de memória, tipo um teste de QI, assim. Eu dou a folha para o paciente, um exame de memória de 90 segundos, ele responde. E ele vai ganhar uma nota de 0 a 100. Tirou 70.
Ano que vem, repete o teste. Tirou 70? Ótimo. Foi caindo esses valores? Alguma coisa está acontecendo? Caiu mais do que era o esperado para uma pessoa normal da mesma idade? Alguma coisa está acontecendo? Teve surto que explica? Beleza, foi o surto. Não teve surto? Suspeita-se de progressão. Existem outros testes que a gente faz, por exemplo, cronometrar a caminhada. Então existe um teste validado também, que é cronometrar uma caminhada de 8 metros. Então ali no hospital a gente tem uma região que a gente marcou já com fita no chão, que é uma distância de 8 metros. Então a gente se posiciona atrás da fita, o paciente faz uma caminhada rápida de 8 metros sem correr, e a gente cronometra. E faz isso a cada visita, cada ano, cada 6 meses, e vai avaliando. Se o paciente começa a fazer uma curva de queda da velocidade muito acima do esperado para uma pessoa saudável da mesma idade, começa a se pensar em progressão. De novo, teve surto que explica? Ah, deu um surto que travou a perna e não recuperou ainda? Beleza, foi o surto. Mas se não teve surto e a pessoa está piorandinho, lento e progressivamente, começa a se pensar na progressão. Outro tipo de avaliação que tem é um teste chamado Nine Hole Peg Test. É um quadradinho, um retângulo assim que a gente tem, que são 9 buraquinhos com 9 pininhos, como se fossem alfinetes. Daí o paciente tem que pegar um pininho e colocar no buraco. Pegar um pininho e colocar no buraco. Um de cada vez, colocar os 9 e tirar os 9. Esse é um teste para a gente avaliar a velocidade das mãos. Porque às vezes o paciente não tem progressão na memória, não tem progressão nas pernas, mas tem progressão nas mãos, está mais difícil de usar as mãos. Então a gente cronometra de novo o tempo para ele fazer o exame dos 9 pinos, com os 2 braços, faz uma média. E daí a gente consegue avaliar ao longo do tempo, a cada 6 meses, a cada ano, se está aumentando o tempo de fazer o exercício dos pininhos. De novo, teve surto que explica? Ah, deu um surto que travou o braço, está recuperando? Ótimo, tranquilo. Não é progressão, ainda é o surto que está recuperando. Ou se não teve surto, e a pessoa antes fazia o exercício em 1 minuto, e agora está demorando 2 minutos para fazer, mas não tem nada que explique essa piora ter acontecido, a gente começa a pensar em progressão. Então esses são alguns métodos que a gente usa para suspeitar de progressão. Testes de memória regularmente, cronometrar a caminhada regularmente e cronometrar o tempo de exercício com testes validados para as mãos. Outros métodos para a gente ficar atento ao paciente que está progredindo ou não são, eu até falei nos stories hoje, são alguns fatores de risco que tem que ficar mais atento nesses pacientes do que ficaria num outro tipo de paciente. Então, uma paciente assim, mulher, jovem, 20 anos, poucas lesões na cabeça, nenhuma lesão na medula, a gente não fica tão preocupado em vigiar a progressão nesse tipo de paciente do que nesse outro tipo de paciente que eu vou falar agora. Então, existem alguns perfis de pacientes que a gente fica muito preocupado em vigiar novos surtos e vigiar a progressão acontecer. Que são, se o paciente tem muita lesão na medula, a gente se preocupa. Existe um risco maior de ter progressão. Se o paciente tem lesão no tronco encefálico e no cerebelo, que é aqui essa região no tronco encefálico, mesencéfalo, ponte bulbo, ou o cerebelo, que é a junção aqui da cabeça com o pescoço, a gente se preocupa que tem maior risco de causar progressão. Se o paciente faz ressonância, ainda jovem, nos primeiros surtos, tem sinais de atrofia na ressonância, atrofia do corpo caloso, atrofia cerebral do córtex, já é sinal de uma doença forte e as atrofias têm um risco maior de ter progressão no futuro. Se o paciente tem muitos surtos motores ou surtos frequentes, um surto por mês, surtos motores de travar a movimentação, são surtos que aumentam o risco e a preocupação para ter progressão. Surtos de esfíncter, travou o intestino, travou a bexiga, são surtos que preocupam para a progressão. Os surtos mais bonzinhos de todos são as neurites e são os surtos sensitivos, de amortecer, de alterar a sensibilidade, esses são os mais bonzinhos. Mas surtos motores, surtos do cerebelo, de incoordenação, surtos da medula que pegam bexiga, esses são surtos fortes que também acendem um alerta para pensar mais em progressão, para pensar mais em uma doença mais forte do que o normal. Beleza. Mais um fator que ajuda a gente a pensar que pode ter a chance de progredir ou não é a medicação que você usa. Então, como eu falei, se um paciente homem, acima do peso,
muita lesão na medula, lesão no tronco cefálico, atrofia na ressonância, esse tipo de paciente ele tem um alto risco de progredir e de ter outros surtos. É um perfil de alto risco. Muita lesão, lesão na medula, homem, acima do peso, sedentário, tem tudo para ter novos surtos e para ter progressão. Mas como que a gente diminui essa chance do paciente ter progressão? Então, se você hoje tem uma esclerose múltipla remitente e recorrente e quer diminuir, não tem como eliminar o risco, mas quer diminuir o máximo o risco de algum dia ter progressão na vida ou ter novos surtos, o que existe de evidência é você ter os seus, eu sempre falo assim, hábitos de vida saudável em geral. Então, não fumar diminui o risco de progressão. Então, se você tem esclerose e fuma, tenta não fumar. Menos surtos e menos progressão. Manter-se no peso ideal, menos risco de progressão. Sair do sobrepeso, sair da obesidade. Sair do sedentarismo, entrar numa atividade física regular. Além de diminuir o risco de surto, diminuir o risco de progressão, vocês já sabem muitos benefícios da atividade física regular. Para o coração, para diabetes, para colesterol, para sequelas, para o exercício físico, para a espasticidade. Bom demais, não tem nem como falar. Alimentação, foi o post de hoje, falando bastante sobre microbiota, bactérias anti-inflamatórias, bactérias inflamatórias, ter uma alimentação regular, saudável, anti-inflamatória também ajuda a diminuir o risco de algum dia ter a progressão. Então, da parte de hábitos, imagina assim, será que isso é saudável? Se for saudável, vale a pena fazer, que diminui o risco de ter progressão e surtos. Se não for saudável, não vale a pena fazer, porque talvez aumente o risco de ter progressão e de ter surtos. Então não fume, não fique sedentário, não fique acima de peso, se alimente bem, tente não se estressar, ter psicológico adequado, fazer terapia, essas coisas assim, tudo isso ajuda. E da parte medicamentosa, então quanto mais a sua doença estiver sob controle, menor é o risco de progressão. Então, se você conseguir controlar a sua doença super bem com Copaxone, ótimo. Se você estacionou a doença com o Copaxone, ótimo. Você não vai ter novas lesões, você não vai ter atrofia cerebral, você não vai ter lesão na medula, não vai ter lesão no tronco, não vai ter tudo que é o ingrediente para ter a progressão. Só que a gente sabe que o Copaxone, eu falo Copaxone, mas são as medicações de primeira linha em geral, elas não são conhecidas por ter altas taxas de sucesso em controlar as doenças. Eu tenho pacientes que usam Copaxone, que estão bem controlados, mas geralmente são pacientes que têm uma doença leve, assim, poucas lesões. Então tem que escolher a medicação certa para o paciente certo. Então, quanto mais controlada estiver a sua esclerose múltipla remitente e recorrente hoje, menor é o risco dela ficar progressiva no futuro. Então, cada medicação das linhas tem a sua taxa de sucesso. E por que eu sou, às vezes, um pouco mais agressivo na escolha das medicações? É justamente para a gente diminuir o risco de surto, diminuir o risco de progressão. Então, se eu vejo pelas características do paciente, perfil dele, hábitos, quantidade de lesões, surtos, que é uma doença leve, a gente até pode conversar e negociar uma medicação de primeira linha, Copaxone, Interferon, Teriflunomida, Tecfidera, porque ele talvez não precise de um remédio daqueles fortes que a gente vive falando. Mas quando o paciente dá sinal de que tem uma doença mais forte, lesão na medula, lesão no tronco, lesão no cerebelo, atrofia, muita carga lesional, surtos motores, que são os fatores de risco para a doença mais forte, para mim é quase que certeza que esses remédios leves é só questão de tempo para ter um outro surto. E é só questão de tempo para algum dia entrar em progressão. É por isso que os pacientes que têm uma doença com um perfil mais agressivo, eu sugiro que a gente tente sempre começar com alguma medicação mais forte, aquelas de alta eficácia precoce. Porque isso vai garantir uma taxa maior de sucesso de controle da sua doença, e garantindo uma taxa maior de sucesso de controle da sua doença hoje, isso nos dá uma taxa maior de sucesso de não ter progressão. Então, os estudos mostram que pacientes que usaram Kesimpta, por exemplo, tiveram menos progressão no futuro do que os pacientes que usaram Albajo, que é o Teriflunomida. Então, os estudos do Kesimpta pegaram metade dos pacientes, metade usou Teriflunomida, que é o Albajo, metade usou o Kesimpta, que é o remédio novo. E 10 anos, 20 anos depois, eles foram ver que os pacientes que usaram o Kesimpta tiveram menor taxa de progressão. E por que tiveram menor taxa de progressão? Não é basicamente porque o Kesimpta impede a progressão, é porque ele conseguiu controlar melhor a sua doença hoje. Os pacientes tiveram menos surtos, menos lesões novas, e isso impediu a progressão no futuro.
A gente sabe que a nossa capacidade cerebral e medular ela é finita. Não é infinito nossos neurônios. São milhões e bilhões de neurônios, mas é finito. Com o tempo eles vão morrendo, naturalmente. Mas você não pode se dar o luxo de ter uma lesão hoje, uma lesão mês que vem, uma lesão daqui 5 meses, daqui 1 ano. E quando vê, tem cérebro de pacientes que tem mais lesão do que cérebro. Como que o paciente desse não vai progredir, não vai ter problemas futuros? Por isso que a gente tem que controlar a doença desde o início. A gente não trata câncer com medicações fracas, vamos ver o que acontece, qualquer coisa a gente aumenta a medicação. Então sempre que a gente estiver de frente a um paciente que tem fatores de risco para doença muito forte, o ideal é que você tente começar com uma medicação mais forte, uma medicação de alta eficácia, que muitas vezes é tão segura quanto as medicações de baixa eficácia. Isso vai aumentar a taxa de controle da doença hoje, impedir os seus surtos hoje, mas você vai ver o benefício também daqui 20 anos, que você não vai evoluir para a progressão porque você, desde o início, conseguiu aquietar a sua doença, não deixou a doença fervendo dentro de você. A maioria dos estudos que tentaram tratar os casos progressivos, então, depois que entrou em progressão, ainda tem algumas coisas que dá para fazer, mas depois que entrou em progressão, aí fica difícil. Tem poucos tratamentos, poucas medicações que ajudam, porque quando o paciente já entrou em progressão, a gente acredita que assim, a fisiopatologia, o mecanismo da doença... acabei espiando aqui. Black hole também é um fator de agressividade da doença, que junto com todos aqueles outros que eu falei, lesão no tronco, lesão na medula, atrofia, black hole já são buracos no seu cérebro irreversíveis, não nasce mais neurônio ali dentro. Isso é mais um fator de doença agressiva que aumenta o risco de progressão. Então a gente acredita que a esclerose múltipla seja basicamente 2 mecanismos de doença. Um mecanismo a gente fala que ele é inflamatório, que é o ataque dos linfócitos e a criação de novas lesões no cérebro. E o outro mecanismo a gente acredita que seja neurodegenerativo. Então a maioria dos remédios hoje, eles atuam sobre essa ação anti-inflamatória, principalmente os remédios mais leves. Eles não deixam as lesões novas acontecerem porque eles conseguem travar os linfócitos, não deixam os linfócitos agredirem mais. Mas muitas vezes o mecanismo neurodegenerativo, os remédios não conseguem atuar sobre ele ainda. E quando a pessoa entra na fase de progressão, muitas vezes a atividade inflamatória da doença diminui, os pacientes às vezes com doença progressiva não tem mais surtos, não tem mais piora de um dia para o outro de sintoma. Às vezes nem lesão nova não aparece mais, mas eles continuam piorando, mesmo sem lesões novas. Porque o mecanismo inflamatório da doença já deu uma reduzida, mas o que está sobressaindo agora é o mecanismo neurodegenerativo. E a maioria dos estudos que tentaram tratar pacientes com doença progressiva, eles não tiveram sucesso por alguns motivos. Hoje em dia, na medicina, a gente não sabe como impedir essa neurodegeneração, que lembra muito a ELA, a esclerose lateral amiotrófica, então a gente, na medicina, não encontrou como impedir essa neurodegeneração. A gente sabe segurar a inflamação, mas a neurodegeneração ainda não conseguimos impedir ela direito. Então, quando o paciente tem uma doença mais progressiva, ele tem pouca atividade inflamatória, mas muita degeneração. E nos pacientes com doença progressiva, já tiveram vários estudos tentando tratar os casos progressivos. Já tentaram usar Copaxone, já tentaram usar Interferon, já tentaram usar Natalizumab, já tentaram usar todos os remédios basicamente que existem para esclerose hoje, também foram testados para esclerose progressiva. Mas os estudos viram que não teve diferença usar Interferon ou não usar, basicamente, que a pessoa só ficou tendo febre e dor no corpo, mas não impediu ela de progredir. Então os estudos não mostraram resultado em controlar a progressão com esses remédios. Mas alguns remédios tiveram um pouco de resultado. Por exemplo, nos casos primário progressivo, que é a MPP, que o paciente desde o primeiro momento da doença é progressivo desde o começo, o Ocrevus, o Ocrelizumab, é basicamente o único remédio que deu um pouco de resultado. Nos estudos, foi melhor usar Ocrevus do que não usar nada. Nos estudos, os pacientes com MPP, que é a primária progressiva, que usaram o Ocrevus, tiveram mais ou menos uns 30% menos progressão do que quem não usou. Então o remédio não conseguiu curar a doença, não conseguiu estacionar, não conseguiu fazer uma linha reta, eles continuaram piorando, mas pioraram mais devagar do que quem não usou o Ocrevus. Então o Ocrevus nos estudos foi um dos remédios que mostrou, pelo menos nem que seja um pouco de benefício para controlar a doença. E a gente sabe que existem, basicamente assim, dentro dos casos progressivos, existem
como se fosse dois tipos de escleroses progressivas também. Se a gente tiver frente a um paciente com MPP ou MSP, qualquer uma das progressivas, que ele continua tendo surto, que ele continua tendo lesões com ressonância com lesões novas, ressonância com lesões com gadolínio, com contraste, a gente sabe que além de ele estar com a degeneração, ele está com a doença muito inflamada. Então vale a pena usar os remédios de alta eficácia também. Pode usar natalizumab, pode usar Ocrevus, pode usar Kesimpta, porque quando a doença está muito inflamada, muitas lesões novas com contraste, tem maior chance do remédio funcionar. É pior o paciente progressivo que não está tendo lesão, que ele está piorando, mas você faz ressonância e está sempre igual. É pior esse, ele responde menos ao tratamento do que o que está tendo mais lesões. Então, no passado, eles tentaram usar o rituximab, que é um primo do Ocrevus, para tratar a esclerose múltipla progressiva. E nos estudos eles viram que não funcionou. Não funcionou, foi a mesma coisa que não usar nada. Mas daí, outros autores foram olhar de novo esse estudo e viram que tinha um grupo de pacientes, que eram pacientes um pouquinho mais novos, com uma doença um pouquinho mais inflamada, que eles responderam um pouquinho melhor ao tratamento. Mas como o estudo avaliou todos os pacientes, desde os novos aos velhos, o resultado final não foi positivo. Mas quando eles fizeram uma análise de subgrupo, viram que o rituximab funcionava melhor nesses pacientes. Então, quando eles fizeram o estudo do Ocrevus, eles foram mais cuidadosos na hora de escolher os pacientes. Então eles não colocaram pacientes de 80 anos no estudo do Ocrevus. Eles colocaram pacientes jovens, com uma doença um pouquinho mais inflamada, porque sabiam que tinha maior chance de dar resultado, o estudo ser positivo e dar resultado para o paciente. Então os que respondem melhor ao tratamento geralmente são os jovens, são os pacientes que têm uma doença mais inflamada, esses costumam responder melhor ao tratamento. E para a esclerose múltipla secundária progressiva, basicamente o único remédio hoje que ajuda é o Siponimod, que é o Kiendra. Eu acredito que deve estar prestes a lançar no Brasil. Vai ser o primeiro tratamento aprovado em bula para a esclerose múltipla secundária progressiva. No Brasil não tem nenhum tratamento aprovado para secundária progressiva. Nem no SUS, nem nos convênios, se você pedir você não consegue. Para primária progressiva, o Ocrevus é aprovado, mas no SUS não tem. Nos convênios você tem que dar uma brigada para conseguir. Então, resumindo, primária progressiva, basicamente o único remédio que ajuda é o Ocrevus. Secundária progressiva, basicamente o único remédio que ajuda é o Siponimod, que é o Kiendra. Dá para tentar o Ocrevus, dá para tentar natalizumab, mas basicamente são esses dois. Ocrevus para PP e Kiendra, que é o Siponimod, que vai lançar em breve para MSP. Teve alguns estudos também com vitaminas que ajudaram, por exemplo, biotina, às vezes ajuda na esclerose múltipla progressiva também, mas eu acredito que entra mais naquele fator de hábitos saudáveis em geral, manter as vitaminas boas, manter os hábitos, não fumar, não beber, manter o peso, fazer atividade física, isso ajuda também. Do que eu tinha preparado aqui tô olhando aqui no computador, o que eu tinha preparado de assunto para conversar com vocês era isso. Então agora ainda tem mais uma meia hora para até terminar. Infecção urinária sucessiva, 6 meses, já tomei 11 caixas de antibiótico. O que fazer? Vale a pena consultar o urologista, fazer um tratamento preventivo. Existem tratamentos preventivos com antibióticos, macrodantina, cranberry, fisioterapia pélvica. Tem que parar de correr atrás do prejuízo, não fica esperando a próxima infecção. Procura um uro para fazer um tratamento preventivo, para não ter mais infecções. A primária progressiva não volta a ser... nenhuma das progressivas volta a ser remitente e recorrente. Se voltar a ser é porque não era, e falaram errado. Mas uma vez que virou progressiva, ela não volta a estaca anterior. Eu não sei o que é equinácea, a raiz bela. Como saber se a M é progressiva? Então, como eu falei, para saber se você tem uma esclerose múltipla progressiva ou não, não tem exame que diga que é progressivo, é na conversa sua com o médico, se ao longo de 6 meses ou 1 ano o seu neuro identificar que o seu EDSS está subindo, que é aquele valor da esclerose, se ele identificar que o EDSS está subindo, que é o valor da sequela da esclerose, estiver subindo, ou na conversa você falar, doutor, tá estranho, eu era mais rápida, minha cabeça funcionava melhor, meu intestino era melhor, e ao longo do tempo as coisas foram piorando e não tem um surto que explique essa piora, aí a gente suspeita que possa ser progressiva. A MPP pode ter surto, pode ter atividade inflamatória também, Isabela, mas a MPP pode ter surto, pode ter atividade inflamatória, pode ter lesões novas na ressonância, mas a gente percebe essa piora entre os surtos acontecer também.
Pode ser meio que mista, assim, pode ter surtos, mas tem a piora sem surtos também. Por que o Ocrevus não funciona para MSP, já que as duas são progressivas? Porque provavelmente o estudo não foi desenhado da mesma maneira. Geralmente pacientes com SP são pacientes mais velhos, então o paciente passou por 10, 20, 30 anos de RR para desenvolver SP lá com 60, 70 anos. Então já são pacientes que têm uma tendência a não responder tão bem, quando que o PP são pacientes mais jovens. Então o Ocrevus, a princípio, talvez ele funcione muito parecido para SP como a PP, mas o estudo são perfis de pacientes diferentes e não foi comprovado a mesma eficácia na SP. Escala de 2.0 é bom? É uma escala bem baixinha, assim, tranquilo. Lesões com sinais elevados no crânio cervical. Quer dizer que são lesões apenas, Leandro. São lesões que tem na cabeça e no pescoço. São lesões da medula. MSP com Ocrevus tem resultado ou melhor parar? Olha, se for uma MSP ativa, com lesões, com surtos, vale a pena continuar o Ocrevus. E tem que ver se ele está te ajudando. Se você sentiu que começou e ele não fez diferença nenhuma, tem que negociar com o seu neuro daí. Robson, muito triste, fiz ressonância mês passado, o médico falou que a ressonância está a mesma, mas estou ficando cada dia mais ruim. Infelizmente, essa parece uma definição de progressão. Tem que ver se não tem outras coisas acontecendo. Anemia, vitamina, estresse, depressão, essa série de outras coisas. Mas se a ressonância está sempre a mesma e cada vez você percebe que está pior, essa é uma possibilidade de ser progressão. Talvez tenha que rever o tratamento, melhorar o tratamento. Esse acompanhamento para ver se está progredindo é de 6 em 6 meses em consulta? É isso mesmo. Então na consulta com o seu neuro, a cada consulta talvez ele tenha que calcular o EDSS, que é dizer de 0 a 10 o nível da sua esclerose. Dá para fazer esses testes que eu falei, dos pininhos, da memória, da caminhada. E ali, cada 6 meses, você vai avaliando os valores. 6 meses, 1 ano. Se sentir que as coisas só estão piorando, liga-se o alerta para progressão. Perna e braço dormente. Fiz pulso há mais de um mês e minha sensibilidade e queimação do lado direito continua. É normal? Geralmente os surtos tendem a melhorar em menos de um mês. Se não melhora em um mês, eu geralmente reconverso para talvez fazer mais uma pulso ou mais algum tratamento, mas sintomas sensitivos leves às vezes podem passar com a reabilitação ao longo de mais alguns meses. Já tomei Urovaxon, agora análise negativa, tomar furandantina, começar furandantina, isso aqui me não deixa acabar a infecção urinária. Provavelmente é a esclerose múltipla que não deixa a infecção urinária embora. Tem alguns vídeos que eu postei sobre bexiga neurogênica. Então a bexiga da pessoa pode ficar fraca porque o comando da cabeça não chega mais até a bexiga de maneira adequada, e a bexiga não consegue mais apertar para esvaziar, e com isso fica com resíduo. Você vai urinar e tinha 1 litro e só esvaziou 500 e continua com 500 lá dentro. Isso vai urinar muitas horas depois. Esses 500 que sobraram, as bactérias proliferam. Então as infecções urinárias podem ser culpa da esclerose, sim. Tem que fazer fisioterapia, às vezes fisioterapia pélvica, fisioterapia ginecológica, às vezes precisa passar sonda, botox, tem bastante coisa que dá pra fazer. Ao aplicar botox, os estômagos ficam exacerbados. O botox enfraquece a musculatura da pessoa. Então se o seu sintoma piora depois do botox, provavelmente é uma coisa meio que normal do botox. Na escala só 1, mas tenho bastante lesões medular. Olha, tem pacientes que têm assim muita lesão medular, muita lesão na cabeça, mas não tem sintomas direito. E tem uma escala muito baixa. Então, que bom que, Márcia, que sua escala é 1, significa que você tem pouco sintoma, pouca sequela. Mas se você tem muita lesão na ressonância, é um fatorzinho de preocupação. Tô tomando natalizumab, a médica falou que mudar para o Ocrevus, EDSS 3, agora 4. O Ocrevus é um pouquinho superior ao natalizumab. Se você está piorando com ele, se está piorando com o natalizumab, vale a pena trocar. Tem uma idade máxima para MRR se tornar progressiva? Não, não tem. A princípio, qualquer idade é possível. Podemos conseguir parar a progressão? Nenhuma medicação promete isso, mas existem pacientes que às vezes a progressão para sozinha. Assim, a gente dá um diagnóstico de MSP e quando vê, o paciente parou de piorar sozinho. Mas a princípio, a história natural do caso progressivo é ele continuar piorando devagar. Tomo fingolimod e estou percebendo que estou piorando. Nesse caso, qual seria a melhor medicação? Se você toma fingolimod e está piorando, seja porque apareceram lesões novas, seja porque você acha que está tendo progressão silenciosa mesmo sem lesões, as próximas medicações mais fortes do que o fingolimod são natalizumab, ocrelizumab, Kesimpta,
Alemtuzumab e Mavenclad. São 5 medicações aqui no Brasil que são mais fortes que o fingolimod, são essas 5. Daí tem que negociar com o seu neuro qual que vai ser pelo SUS, pelo convênio, efeitos colaterais, riscos, benefícios, o que tiver de individual para você. MRR geralmente tem tempo para mudar para MPP. Então, a MPP, ela nasce MPP desde sempre e vai ser MPP para sempre. A MPP nunca muda e nunca foi outra coisa. A MRR pode virar MSP. E a MRR, mais ou menos em 20 anos, metade dos pacientes viram a MSP. Principalmente quando não tratam a doença ou quando não tratam de maneira adequada com medicações mais fortes. Tenho mais de 30 anos de M, sou instrutora de Pilates. Verifico que melhorei muito. Isso aí, a atividade física ajuda muito. Tive uma gripe, cabeça doendo. Será que é surto? Geralmente dor de cabeça não é surto, ainda mais dentro de gripe. Hipotensivos, lesão. O que acha do remédio Copaxone? Então é um remédio muito seguro. O Copaxone é um dos mais seguros que tem. Mas eu uso ele para doenças quando a doença parece muito leve, assim, muito fraca. Não uso Copaxone se tiver lesão na medula, não gosto de usar se tiver lesão no tronco, se tiver black hole, se tiver atrofia. Minha experiência é que o Copaxone não segura a doença desses pacientes com doença mais séria. Boa noite de Portugal. Equinácea é um fitoterápico com ação antiviral, antibacteriana e imunomoduladora, contraindicado quem faz tratamentos imunossupressores. Transplante de células-tronco em 2011, não posso fazer de novo? Olha, o transplante de células-tronco é um capítulo à parte dentro da esclerose múltipla. É um último recurso, assim, milagroso, esperançoso, que tem um risco de óbito alto, 10, 15% de risco de morte. Não é uma certeza de curar a esclerose, alguns pacientes conseguem estabilizar, mas não é uma certeza. Dá para fazer de novo, mas se vai ter benefício ou não, não tem como dizer. O paciente com MPP pode apresentar surto inicialmente? Pode. Então, todos os tipos de esclerose podem ter surto. Só que o paciente com MPP, o que predomina é a progressão. Mas o paciente com MPP pode ter um surto, e daí ele fica um ano sem surto, mas ficou piorando. Daí pode ter um surto no segundo ano. Daí fica mais um ano piorando, surto no terceiro ano. Então o MPP pode ter surto. Não é proibido ter surto no MPP nem no MSP. Toda M pode ter surto. Mas o que diferencia a MPP da RR é que nesse período sem surtos, a RR não piora. E no período sem surtos, a PP continua piorando. Que tipo de surto lesão na coluna dorsal pode causar? Então, todo o nosso comando neurológico é de cima para baixo. Então, lesões aqui no pescoço podem afetar tudo daqui para baixo. Pode afetar o braço, pode afetar o tórax, pode afetar o abdômen, a bexiga, as pernas. E lesão na dorsal, que é aqui na região do tórax, pode afetar tudo do tórax para baixo. Então, surtos da coluna dorsal podem afetar a bexiga, pode afetar o intestino, pode afetar as pernas. Tive um surto em 2018 e não melhorou 100%. Sinto dormências até hoje. Faz parte da RR ou é um caso de progressiva? Parece um caso de RR com sequela. Se você teve um surto e esse sintoma do surto não passou e ficou meio que para sempre, parece uma sequela de um surto só. Caso de progressiva seria se você estivesse piorando, mais difícil para caminhar, precisando de bengala e as coisas só piorando, daí seria um caso de progressiva. O paciente com MPP pode apresentar melhora com pulsoterapia se ele tiver em surto, sim. Final de 2020, fica com surto, com sequelas para andar, bengala, consigo melhorar. Dá para melhorar com fisioterapia, atividade física, dia a dia. Qual a velocidade da progressão? Um ano dá para perceber ou é mais sutil? Pode variar de paciente para paciente. Tem paciente que é tão sutil que às vezes você não percebe nem em 5 anos que as coisas progrediram, mas tem paciente que às vezes em 6 meses você sente uma progressão. Então, a princípio, o recomendado é avaliar a cada 6 meses ou 1 ano EDSS, esses testes motores que eu falei, para você ver se você pega essa progressão sutil mesmo. Muita insônia e esquecimento são sinais de progressão? Geralmente não.
Quem tem MSP pode fazer transplante de medula para tentar frear a doença? Olha, até pode, mas como eu falei, é um tratamento milagroso, assim, de último recurso, que tem alto risco de morrer e não tem uma taxa excelente de controle da doença. Então não faz parte das rotinas. Mesmo com MSP, a gente prefere tentar as medicações tradicionais ainda. Ozonoterapia na EM? Não tenho nenhuma evidência para passar, não. Queimação na perna pode ser sequela, pseudosurto ou surto? Lica Legari 84. Pode ser as três coisas. A queimação na perna pode ser sequela, pseudosurto ou surto. Se você teve um surto ano passado que te deu queimação na perna e você ficou com essa queimação na perna para sempre, é uma sequela. Se você teve surto ano passado que deu queimação na perna, você melhorou. E hoje ficou muito quente, a queimação na perna voltou, pseudosurto. Se você nunca teve queimação na perna, não tá calor, não tá com infecção, apareceu uma queimação na perna nova, tá queimando, tá doendo, passou de 24 horas, fez ressonância, tem lesão nova, essa queimação na perna é um surto. Então pode ser as três coisas. A Raiz Belo, o que acha do Avonex? Tô com ele desde sempre. Também uma medicação de primeira linha, baixa eficácia, poucos efeitos colaterais, eu uso para doenças leves. A partir do momento que a doença leve der sinal de descontrole, surtos, lesões novas, eu já pensaria em aumentar a força do seu remédio. Edgar, surtos antes do diagnóstico? Acho que é difícil melhorar essa visão se já teve muito surto antes do diagnóstico. No caso da MPP, tem tratamento efetivo? O único, a princípio, autorizado é o Ocrevus, que reduz uns 30% a velocidade da progressão. Terapias remielinizantes, por enquanto é só ilusão. Tem a teoria que funciona bem, tem alguns remédios sendo estudados, mas nada milagroso para reverter sequela ainda não. Então, por enquanto, mais ilusão mesmo. Ponta dos dedos e mãos, abdômen dormente é um surto? Pode ser. Lesões no cerebelo podem causar náuseas constantes, o que mais pode afetar? Pode, lesão no cerebelo pode dar desequilíbrio, vertigem, tontura, náusea, geralmente mais coordenação motora e ataxia, desequilíbrio. Alentuzumab para MSP, já vi que funciona quase que nem um transplante. Alentuzumab é uma das medicações de alta eficácia, sim, então ele faz um reset na imunidade e a imunidade renasce mesmo, então ele é um remédio forte. Não tem, a princípio, evidência para MSP, mas se for uma MSP ativa, dá para tentar usar igual tenta se usar o Ocrevus, por exemplo. Dor de cabeça com neurite óptica após surto, é sequela? Geralmente dor de cabeça não é surto. Tenho um pseudotumoral, fiz uma biópsia, parte direita do meu corpo, quando tive surto ficou paralisado, depois voltou, mas coordenação motora pode ser por causa da biópsia? Pode, se você fez a biópsia na área motora ou no cerebelo, Juliana, pode ser que beliscou a área motora essa biópsia. Depende de que região da biópsia que você fez. Ana Clara MPP, até onde a neuromodulação ajuda? Então, neuromodulação são algumas técnicas de reabilitação que servem para ensinar o corpo a funcionar melhor. Então o céu é o limite, assim, você pode fazer neuromodulação para tudo, para melhorar força, visão, memória. Que causa lesão no encéfalo? Então o encéfalo é tudo. Pode dar o que você imaginar. Cada centímetro do cérebro tem uma função. Então depende de qual região do encéfalo que a lesão pegou. Picos de tristeza faz piorar o ter surto da EM? Geralmente picos de tristeza fazem mais pseudosurtos. Geralmente não piora tanto assim a doença, não. Deixa salvo, vou deixar até ter essa live salva. Em um ano dá pra perceber progressão, é muito sutil. Dá pra perceber sim, Milena. Se estiver acontecendo em um ano, dá pra perceber. Auxiliadora, tenho MPP há 22 anos, tomou Ocrevus, mas acho que não adianta. Minha idade, acho que já é MSP. O remédio vai chegar no Brasil, a auxiliadora chama Ciponimod. Eu acho que no Brasil vai chegar com o nome de Quiendra. Mas aí fora do Portugal acho que tem um nome diferente. A MPP não vira SP. A PP fica PP para sempre. E o Ocrevus, a princípio, é o único remédio aprovado para PP, mas ele melhora, a taxa dele foi de diminuir 30% a velocidade de piora comparada a quem não usou nada. Então não é grandes coisas. Sinal de Lermite, como amenizar? Então o Lermite é aquele choque que dá no pescoço quando você abaixa o pescoço, dá um choque pro corpo inteiro.
Não é perigoso, não mata, não briguem comigo por causa do post, pode mexer o pescoço, mas sinal de lermite é aquele choque quando você mexe o pescoço. Então não é surto, não é grave, não é perigoso, não vai morrer, mas é chato. Para amenizar, fisioterapia para você reforçar a musculatura, deixar esse movimento mais delicado, não deixar tão frouxo o pescoço. E algumas medicações, como carbamazepina, gabapentina, podem ser usadas para tentar diminuir essa excitação da sua medula. Venci os comentários, não tem mais nada agora. Não tinha espasmos e agora sempre à noite percebo que tenho. Devo me preocupar? Acho que sim, tem que descobrir o motivo dos espasmos. Terifunomida, depois alento. MRR agressiva, é eficaz? Olha, alentuzumab é um dos tratamentos mais fortes que existem. Então, se você tem uma doença agressiva, alentuzumab é um tratamento super bom para você. Provavelmente vai ajudar a controlar demais, assim. Terifunomida não ia te segurar se tua esclerose for agressiva. O fato de você estar com alentuzumab é muito bom. Vai te ajudar a segurar essa doença agressiva. Que horas são? 7h25, ó, nem deu uma hora ainda. Se eu não respondi alguma coisa, manda de novo, porque eu não consigo voltar o chat lá pra cima pra dar uma olhada. Qual a mensagem mais esperançosa para deixar para quem tem EM progressiva? Tem muitos tratamentos novos chegando para quem tem EM progressiva, mas o tratamento não é milagre. Tentem fazer tudo o que for possível, tiver ao seu alcance, de atividade física, de alimentação, e quando chegar um remédio novo, vocês vão poder usar um remédio novo para EM progressiva sim. Hipersinais são lesões ou não? Depende, Sharon. Hipersinal é mancha branca. Só que tem tumor que faz mancha branca, enxaqueca faz mancha branca e esclerose faz mancha branca. Então hipersinal pode ser uma lesão da esclerose, como pode ser alguma outra coisa também. Manda um alô pra Manaus. Alô, Manaus. Pregabalina, o paciente geralmente sempre o corpo melhor? Não entendi, Edneia. 2 surtos em menos de um ano pode ser considerado qual tipo de EM? Olha, não dá pra dizer se é progressiva, se é remitente recorrente. Dá pra dizer que tem sinal de ser uma doença mais forte só. 2 surtos em um ano é um sinal de mais seriedade. Algum antidepressivo pode interferir no agravamento da EM? Geralmente não. O que interfere é ficar com depressão por muito tempo. Então quase todos são relativamente seguros. Perna e braço dormentes, visão desfocada, o que fazer? Pode ser um surto, tem que avaliar se não é surto. Caixinha de perguntas. Tem as perguntas novas da live. O ciponimod é uma evolução. O ciponimod é uma evolução do fingolimod, basicamente a mesma molécula. Então ele age sequestrando os linfócitos, não deixando eles atuarem mais nessa piora degenerativa do cérebro. Então, ele a princípio é o melhor e é o único para MSP no mundo aprovado atualmente. Para fazer o Ocrevus, a RM tem que apresentar atividade, se for SP. Não é obrigatório ter atividade para fazer o Ocrevus. Vai melhorar, se você fizer o Ocrevus, vai te ajudar. Se tu tiver EM com atividade, pode ser que ajude mais. Se o Covid piora a EM, sim. Então, tem pacientes que têm esclerose múltipla, pegam Covid e ficam pior da esclerose múltipla depois do Covid, mas não é uma regra. Exame de líquor banda tipo 2 é um sinal de gravidade? Olha, geralmente, assim, a presença de bandas é um pouquinho mais grave do que quem não tem bandas, mas ter bandas é muito comum na esclerose, inclusive é um marcador de esclerose. Então o fato de ter bandas é só um fator que ajuda a confirmar a esclerose múltipla. Responder essas caixinhas.
Nenhuma nova lesão, mas progredindo nas sequelas de março, principalmente. Tomou crevos. Se não tem lesão e você sente que está piorando, pode ser um caso progressivo. Você já está com o crevos, que é uma das melhores medicações. Tem que ver se o resto está equilibrado. Atividade física, vitaminas, alimentação. E se talvez trocar para ciponimod, se um dia for possível. Perna e braço dormentes, visão desfocada. O que fazer? Tem que consultar para ver se não é surto isso. E se for fazer pulsoterapia, vai ficar gravado? Vai ficar gravado até terça-feira no feed. Depois de terça eu tiro. Tratamento da esclerose em quem pegou Covid, suspende a medicação da esclerose. Geralmente, se for um Covid leve, não suspende. Até porque a maioria dos remédios da esclerose demora muito para sair do corpo. Então você vai suspender e não vai nem fazer efeito naqueles próximos dias. Mas se a pessoa ficar entubado, foi muito grave o Covid, daí você para o remédio sim. Mas geralmente continua tomando. A amantadina não deu certo para mim. Qual outro tratamento para fadiga? Então eu tenho um post pronto que talvez saia durante essa semana, que é só sobre o tratamento medicamentoso da fadiga. O melhor é fazer atividade física regular, mas remédios para fadiga, o próximo passo seria L-carnitina. Você pode tentar L-carnitina, que é uma vitamina muito boa para fadiga. Dá para tentar também modafinil, stavigile, alguns outros estimulantes, alguns antidepressivos, paroxetina, mas a amantadina e carnitina são os mais comuns. SP é pior que PP? As duas são ruins, não tem como dizer o que é pior. Tenho MRR, mas minha memória tem piorado muito. Esqueço o nome dos objetos de uso diário. O que é? Pode ser que seja aquela névoa mental. Tem um post lá sobre névoa mental, que é um esquecimento leve que acontece em quem tem esclerose, esquecimento do dia a dia. Confunde muito com TDAH. Pode ser que seja TDAH também. Tecfidera pode aumentar as enzimas hepáticas? Pode, é um dos fatores, uma das coisas mais comuns que acontece, tem que ficar de olho. Avonex beta-interferona é um remédio semanal, de baixa intensidade, para doenças leves, não uso para doenças fortes. Aveloz, não conheço os estudos com essa planta Aveloz. MPP melhora com pulso, já falei. O uso do crevos tem reação colateral? Tudo tem reação colateral. Até a dipterona tem reação colateral, deve ter milhões de reações colaterais na boa. O crevos é um remédio forte, vai baixar a sua imunidade. Tem reações colaterais. Tem reações colaterais na infusão, no dia da aplicação, pode ter reações colaterais ao longo dos 6 meses, baixar a imunidade, mexer com o fígado, pegar infecções, tudo pode acontecer. Atividade física até exaustão pode dar efeito rebote ou a doença progredir? Acredito que não. Não faça até exaustão, faça uma quantidade mais leve, mas para atividade física não vai dar surto não. A MRR demora quanto tempo para mudar para progressiva? Então, geralmente em 20 anos, metade vira progressiva se não tratar direitinho. Para memória, alguma dica? Todos os hábitos saudáveis em geral, fazer atividade física regular, controlar as comorbidades, tratar a depressão, tratar a anemia, tratar as vitaminas, e fazer agenda, fazer anotações, se nada disso ajudar, consultar um psiquiatra, um psicólogo, fazer reabilitação neurocognitiva. E por último, tentar algum remédio para memória. A maioria que tem M toma Copaxone 3 vezes por semana. O Copaxone até uns anos atrás no Brasil era todo dia. Daí uns 3 anos atrás virou 3 vezes por semana. Então a maioria que tem Copaxone é 3 vezes por semana sim. Mesmo quem não tem lesão no cérebro pode ter névoa. É possível ter névoa sim. Na M tem muito tremor? Depende muito do local das lesões. Se pegou mais lesão em cerebelo ou na área motora, vai ter mais tremor sim. Tem gente que não tem tremor com M, não é regra ter não. 2 minutos para encerrar, daí eu fecho com 1 hora certinho. Tonturas ocasionais na M, sinal de doença agressiva? Não. Eu tenho tontura ocasional, não tenho M. Então, tontura é um sintoma muito vago, assim. Sempre que vocês tiverem tontura, tem que investigar primeiro se é uma tontura da M ou não. Vai que é labirintite, vai que é anemia, vai que é pressão baixa. E se tudo for descartado e essa tontura for da M, não é um sinal de gravidade, nem de progressão, nem de doença agressiva, não. Tontura, tranquilo.
O que fazer para melhorar as câimbras, Afonso? Abraço de Portugal. Tem um post no feed sobre câimbras. Então, para melhorar as câimbras, fazer atividade física mais leve, não chegar à exaustão muscular. Muita água, muita hidratação. Beber bastante água ajuda a ter menos câimbra. Cuidar com os eletrólitos, então, comer banana, sódio, potássio, tem que estar com isso regular, dá para tomar isotônico. Algumas medicações podem ajudar, gabapentina, pregabalina, alguns antidepressivos podem diminuir, carbamazepina podem diminuir as câimbras da pessoa. Ginkgo biloba é bom para névoa? Dá para tentar. O olho começa a tremer do nada, tipo aquele tremorzinho que dá assim de nervoso, geralmente não é nada demais não, geralmente é isso mesmo, é estresse, nervosismo. Sintoma no olho pode ser surto ou pseudo-surto? Sim, pode ser as duas coisas. Se for algo passageiro que você já teve antes, pseudo-surto. Se for algo novo e duradouro com lesões novas, é surto. Biotina é bom para esclerose? Teve estudo que funcionou para esclerose progressiva, então vale a pena tentar sim. Diagnóstico há 3 anos e meio, exames de imagem sugerindo substrato desmelinizante, 2 episódios mais marcados de surto, síndrome por infecção de Epstein-Barr. Infecção urinária, névoa vê na ressonância? Não. Alongamentos ajudam na câimbra? Ajuda. Começa o fingolimod amanhã, é tranquilo? Geralmente é. A primeira dose de fingolimod tem que ser monitorada, então você vai fazer em clínica ou em hospital, fica olhando o coração, fazer eletro do coração, ver se o batimento não vai baixar. Se passar por essa primeira fase, geralmente o uso é bem tranquilo. Beleza. Acho que eu vou encerrar então. Deixa eu fechar a pergunta aqui. Eu vou deixar essa live no feed. Quem não pôde assistir, eu deixo lá até terça-feira. Justamente para prestigiar vocês que ficaram até aqui mais de 1 hora no domingo à noite. Eu deixo alguns dias no feed para quem não pôde assistir, poder assistir. Mas como eu já falei algumas vezes, a intenção de uma live é a interação ao vivo. Então eu não salvo elas justamente para prestigiar quem veio até aqui. Tudo que eu falei aqui, provavelmente eu já falei alguma vez em forma de texto, em forma de vídeo, em forma de post, então as pessoas não estão desassistidas e qualquer um pode me mandar mensagem e perguntar qualquer coisa. Mas eu deixo sempre salvo a pouco dia e depois tiro, justamente para prestigiar quem esteve aqui, quem mandou pergunta, quem separou o domingo para assistir. E continuamos. Eu já botei lá no feed o programa da próxima semana. Semana que vem vai ter convidado sobre resiliência, autoaceitação e autocuidado na M. Então, agradeço a todo mundo que tem interagido, curtido, salvado, mandando no aviãozinho, marcado, comentado, mandando pergunta. Vocês que estão ajudando a fazer esse Instagram. Então, boa noite, bom domingo. Qualquer coisa, vocês me mandam alguma mensagem. Tchau, tchau, boa noite.